eu vou começar mostrando o que eu usei para montar a apresentação da outra vez. Que estranho. Eu estou tentando aqui compartilhar a aba do Genially. Vou compartilhar a tela inteira e aí eu vou aba por aba. Pronto. Vamos lá. Primeiro eu vou dizer assim, eu estou aqui nessa janela olhando para vocês, mas a dica da aula de hoje é deixe o bloco de notas aberto ou um caderninho, porque eu vou soltando várias dicas. A gente começa com essa plataforma aqui. Quero saber se alguém abre o microfone e me diz se está vendo o que eu estou mostrando. A aba Genially. Sim. Sim. Pronto, obrigada. Então, para a gente fugir do lugar comum e sair um pouco do espaço confortável do PowerPoint, que a gente já se adaptou um bocado ao PowerPoint, eu quero dizer para vocês que quem tiver dúvida, observação, pode inserir no chat ou abrir o microfone. A Jéssica falou certo, eu gosto muito de interagir e eu me divirto com essas atividades porque eu gosto de jogar aí para fora as coisas que eu vou descobrindo, né, mexendo no computador. E eu encontrei Genially, que é essa plataforma, é uma multiplataforma, na verdade, você tanto pode montar apresentações, como a que eu fiz, infográficos, recursos como gamificação, vamos falar um pouco sobre ela ainda, imagens interativas, vídeos, guias, pastas, até criações em branco, como se fosse whiteboards, né, quadros brancos, está valendo o recurso. E aí eu fiz já vinha utilizando desde o ano passado, Genially, assim como o Canva. Então ele é uma plataforma mais ou menos intuitiva, como o Canva, ele vai apresentando sugestões conforme a gente vai montando. E aí eu trouxe essa organizaçãozinha, essa estética para vocês. Ele vai montando, é bem atrativo. Você se sente na curiosidade de ver que sugestões ele tem para nos dar. E várias fontes diferentes. Aqui é como se fosse aquela interface do PowerPoint em que você monta as apresentações, o layout, os efeitos, tudo. Assim como o Canva, ele tem essa barrinha lateral na esquerda, onde você pode acrescentar recursos, caixa de texto, elementos interativos. Mas vamos lá para o nosso babado de hoje. Amélia, Eu quero apresentar em tela é cheia. esse aí que está Já no que eu chat? estou apresentando exatamente, Kel. É, é, é. É esse mesmo. O que acontece? Alguém perguntou se é gratuito. Inicialmente, sim. Com o tempo, ele pede um login e o pacote, como acontece com o Canva, por exemplo, certo? E aí depende muito de como o docente conduz esses planejamentos. Eu sou muito incomodada. Tem uma amiga minha que disse que eu tenho problema, que é FOMO. Vocês já ouviram falar de FOMO? Fear of Missing Out. É medo de perder as coisas. E aí eu vou juntando material, juntando PDF, juntando arquivo e vou mexendo com tudo com material, com medo de perder todo tipo de novidade que aparece. E algumas licenças eu faço, tanto por medo da perda, né, dos dados, como pela segurança em continuar utilizando determinada plataforma. E vai de cada um. O professor vai investindo conforme vai vendo suas perspectivas e suas expectativas. Deixa eu Outros fazer uma recursos que eu tenho usado pergunta. bastante. Passa. Ele não tem uma versão limitada para uso gratuito contínuo, não? Como o Prezi, por exemplo? Contínuo, Porque, eu por acho que exemplo, o contínuo ele não tem, não.
Porque, pronto, o Mas eu vou Prezi, ele dizer tem por... uma versão, né, para professores, para Tem, docentes, gratuita. tem. Só que é uma versão que, Tem. quando você cria, ela fica disponível para qualquer pessoa que tiver uma conta acessar. Isso, Então, assim, isso. de certa forma, obviamente tem a questão dos direitos autorais, que você tem o maior trabalho para Uhum. gerar a aula e depois fica disponível lá. Mas eu acho que pelo recurso vale a pena, porque a gente disponibiliza para os alunos e os alunos não precisam nem ter um login para ter acesso. Né? Aí, Isso, nesse caso, é. essa não é assim. Não, ele com o tempo ele pede, porque tem essa questão de o acesso ser totalmente aberto, qualquer pessoa pode até editar o seu material. E agora eu confesso para você que eu não fui a fundo na duração, na durabilidade do período de teste, porque como eu fiquei logo desesperada, aí eu fiz a plataforma, até porque quando você assina ela, você tem a chance de baixar o arquivo em PDF, a apresentação em PDF, que a modalidade grátis não tem, entendeu? Não, o preço também é assim, só basta se pagar. É. Aí eu uso ele, os que eu tenho utilizado mais, ele e o Canva e o Kahoot, que a gente vai falar um pouquinho adiante. Aí eu trago essa estética aqui, que na verdade os alunos normalmente curtem, porque quando a gente vai falar nessas discrepâncias intergeracionais nossas com o nosso aluno, tipo, há 5 anos atrás eu não sentia tanta dificuldade em acompanhar as linguagens que os alunos têm, né, do que o que eu tenho agora. Quando a gente começou a trabalhar na UERN, que a Eliane começou no mesmo tempo que eu, acho só que nós começamos em unidades diferentes. Então, a gente tinha uma aproximação cronológica com os alunos muito mais, uma distância menor, então a gente conseguia atingir melhor o público. Eu noto que, com o tempo, a gente precisa, né, fazer essa caminhada um pouco mais adiante. Aí eu vou escascaviando, vou mexendo, só que eu percebo que o que me aproxima muito deles é a linguagem, a estética que ele usa, os tipos de mídia que os alunos usam, tentar controlar um pouco o que me atrai na produção de conteúdo, porque nesse modelo que a gente está agora do ensino remoto, é inevitável a gente falar em produção de conteúdo. Toma tempo, às vezes pode ser um pouco mais laborioso e a gente às vezes se sente um pouco insatisfeito com o resultado final, mas com o tempo a gente vai aprimorando e vendo qual que é a nossa zona, vou dizer bem entre aspas, zona de conforto para aquelas construções, porque a gente parte de um conceitozinho que eu meio que me preocupei em falar de autoidentificação, que é a identificação com o outro, com a diferença do outro, né? Nesse ensino remoto emergencial, são muitas identidades diferentes, e os alunos com essa diferença geracional com relação a nós têm particularidades, têm um perfil de consumo de conteúdo muito diferente do que o nosso. Nós temos um contexto de limitações, enfim, sociais, né, de perspectivas inclusivas desse processo ensinar-aprender. Então, eu acho que toda ferramenta que a gente consegue abarcar e disponibilizar para ele se torna melhor, sobretudo nesse momento em que a gente, nós, docentes, e eles, os alunos, usam a tela como uma forma de aproximação um do outro. Eu até coloquei numa dos perfis hoje, a aula de hoje que eu dei foi em anatomia. Anatomia do sistema reprodutor e genital masculino e feminino. Toda vida eu vou para essa aula pronta para tudo, né? Mas apesar de não ter visto os rostos, foi uma aula de interação, de voz e de chat muito boa. A gente riu bastante, aprendeu bastante, trocou bastante histórias. Eu acho que isso é o que é válido, e quando a gente consegue atingir o aluno naquela linguagem, na troca de ideias, é o que vai acrescentando. As possibilidades para esse ensino remoto passa pelo uso das redes sociais, mesmo que a gente não curta, mesmo que não seja o caminho favorito, né, do docente, mas
a abertura para esse diálogo é muito mais, se torna muito mais leve com o aluno quando ele nos vê como alguém acessível. O armazenamento, no caso de material, eu gosto muito de indicar o uso de ferramentas como Drive, Google Drive, Dropbox, porque o uso o armazenamento em nuvem é fundamental para que o aluno também possa ter acesso a alguns materiais. Até porque na nossa condição agora, nas disciplinas da gente, por exemplo, 100% das disciplinas, o material é digital. A gente conseguiu encontrar livros em PDF, artigos que são publicados em bases de dados. Não vou falar do Sci-Hub, né? Não vamos falar do Sci-Hub, gente. Nós somos contra, certo? Mas nós usamos. Os ambientes, que até alguém já falou dos ambientes virtuais de aprendizagem, não apenas o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem, mas a gente tem utilizado o Google Suite, né? Google Acadêmico e, sobretudo, o Google Classroom como ambiente principal, tanto de troca de materiais, quanto de armazenamento, quanto de fóruns com os alunos. Em sendo o Google uma grande plataforma para trocas, né, a gente vê com bons olhos essa perspectiva. No entanto, a gente ainda vai recair no futuro, não vamos nem discutir isso hoje, a questão da disseminação dos dados, né, de indivíduos. O uso da videoconferência, como nós fazemos agora, continua sendo válido, só que no decorrer de 2 anos de pandemia, a gente nota aqueles espaços, tipo, horários típicos de lives já saturados e com um público bem limitado, porque agora a gente assiste o que a gente realmente tem condições físicas e necessidade de assistir, porque acha que adiciona, acrescenta alguma coisa à nossa vivência. Com relação ao aluno, a videoconferência também tem que ter essa perspectiva. Agora, não é ideia de não ultrapassar tanto tempo, porque muitas vezes a extensão de tempo numa aula online, numa aula síncrona, é muito contraproducente. Dependendo, claro, do alcance que a gente tenha com o aluno. Os canais, no caso, os canais de comunicação, infelizmente ou felizmente, a gente recomenda o uso de outros aplicativos de conversação, como WhatsApp, como Telegram, sendo o Telegram um aplicativo que permite uma troca de dados muito maior, porque ele como é que a gente diz? Ele permite mesmo que você envie arquivos maiores do que como é o caso do WhatsApp. Mas, nessa perspectiva, a gente usa o Google Classroom e o Google Drive para subir o material que seja maior, como um vídeo, né, e postar no mural. Bancos que a gente fala são bancos de dados, bancos tanto as bases de dados, em que a gente encontra artigos publicados indexados, né, mas também bancos, como bancos de imagens grátis, como o FreePic, e que eu vou mostrar uma das abas aí. São estratégias que podem enriquecer esteticamente e visualmente a apresentação, né, da aula. E o aluno, às vezes, gosta. Dentro desses bancos também entra a questão da aproximação da linguagem, né, com a linguagem do aluno. Eles adoram, e é uma coisa que eu uso muito, 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 GIFs animados e memes. Os alunos adoram. Eu até coloquei um mais à frente para dar exemplo. A gamificação, que é um dos artifícios mais aplicados, tanto para revisão de material, como para despertar aquela sensação de competitividade saudável, obviamente, entre eles. Deixa eu fazer esse login aqui. Esse é o Kahoot. A gente já usou o Kahoot uma vez em uma das aulas anteriores. Eu iniciei com o Kahoot. O Kahoot, você gera como gincanas e cada aluno com o seu celular marca a alternativa de acordo com a cor, com a... Vocês estão me vendo e me ouvindo ainda, pessoal? Sim. Amélia, deixa eu tirar uma dúvida sobre o Kahoot. Tire.
semana eu fui fazer uma conta, mas só apareceu para mim versões pagas. Ou eram US$ 5, US$ 10, alguma coisa assim. Você tá aqui US$ 10. Eu tinha criado no começo, quando estava grátis, aí fiquei no de estudo. Tipo, montei esse Kahoot aqui. Aí tá me pedindo para eu atualizar, não vou atualizar nem a pau. Você pode escolher o tempo de duração de uma pergunta, e aí vai aparecer as perguntas e as alternativas, e aí os alunos vão marcando e ele vai fazendo o pódio da pontuação. Tanto por rapidez de resposta, quanto pelo número de acertos, é bem interessante. E vai servindo como uma aula, porque para cada questão você pode gerar o momento de explanação seguinte, né? Gamificação tem tido um papel importante nas metodologias ativas, o pessoal tem curtido bastante. Você gosta de Mera? Né, não, nunca usei não, já conheço, mas nunca usei não. Você está gostando, né? Muito eu gosto, porque ele mescla tudo num arquivo só. A gente não precisa ficar mandando um monte de link, entendeu? Então, Entendi. em um arquivo, por exemplo, numa aula, se eu quiser mesclar pódio, se eu quiser mesclar jogo, se eu quiser mesclar quiz, se eu quiser mesclar respostas variadas, ele é bem Esse que eu digitei? só. Esse que eu digitei no chat? Mente Mera. É. Só que, assim, a versão gratuita ela é bem limitada, né? Tem um número de questões que você pode Normalmente, usar. E por uma isso coisa que que eu não gosto nele, eu não sei se o Kahoot é assim. Quando a gente usa, né, manda para o aluno o link e tudo, ele, tipo, zera a apresentação. Você não pode reutilizar. Você tem que criar uma nova apresentação. Pronto, você criou essa apresentação, né? E aí, você, quando manda o link para os alunos que eles logam, que respondem, ao final, você fica com o seu arquivo aí, com sua aula, mas se você mandar o link novamente, aparece uma mensagem assim, tipo, dizendo, esse já link foi não está feito. disponível. Exatamente. Aí, tipo, você tem que criar um novo, mesmo que seja uma cópia, mas você tem que copiar Professora, e criar um novo, sabe? deixa eu lhe interromper, mas tem uma opção lá, é no Mente que você está falando? Não, Lá ela tem como tá do Kahoot. porque se for, Não, se for o Kahoot não, mente média. do Mente, lá tem um espaço onde a gente pode apagar as respostas. Mas não Porque dá eu fiz trabalho. um teste para usar com o aluno, aí eu não queria que minha resposta aparecesse, aí eu tenho um espaço lá onde a gente pode apagar a nossa resposta. Dá trabalho, né? Mas em vez de fazer outro, tem como você arquivar aqueles Não, mas dados. é porque assim, você, na verdade, você copia igual um arquivo. Você clica em cima que você vai copiar e a aula toda que você preparou, ela já sai novamente. O que eu digo é que o mesmo link que foi utilizado não pode ser reutilizado. No Kahoot, que é o que eu tenho no Kahoot que eu tenho o costume de usar, ele pode reutilizar. Tanto que ele mostra aqui, ó, quantas vezes foram jogadas, né? Quantos jogadores já foram dessa vez. Ele pode gerar relatórios de jogos. Nessa perspectiva, ele tem essa vantagem, que é por isso que eu ainda uso bastante ele. E tem a possibilidade de você procurar outras apresentações, né? Outros temas. Hoje em dia tem várias apresentações e vários jogos em português mesmo, que antes, no comecinho, há 5 meses atrás, era inglês. Hoje em dia já é mais português mesmo. Por isso que eu estou apresentando o Kahoot, porque é o que eu me familiarizei, sabe? Aí eu quero o exemplo de gamificação. No próprio Genially também tem a aba de gamificação, tá? A construção é o processo que a gente sabe, até eu e Kelly já falamos bastante sobre isso, do tempo que toma para a construção da aula no ensino remoto. Isso tem a ver com a aula síncrona e a aula assíncrona. As atividades colaborativas como um turbo para alimentar a participação do aluno e eles se sentirem estimulados a isso. Para isso,
dessas atividades colaborativas tem os murais, que a gente usa bastante, que eu vou mostrar alguns. Recursos inclusivos, que tem muitos aplicativos na perspectiva de atender a pessoas com deficiência, tanto com relação à ampliação visual, quanto à narrativa auditiva, né? E o cuidado que a gente tem que ter para medir, para dosar a diferença entre a aula ativa e a aula dialogada, porque muitas vezes, se a gente usa bastante, exaustivamente a aula, né, a metodologia ativa, já aconteceu bastante comigo de eu chegar um dia que a gente de usar só um Word e ir falando e colocando tópicos, e os alunos chegaram a dizer, professor, essa aula foi tão diferente, porque para o aluno, hoje em dia, é difícil encontrar uma aula que seja baseada naquele modelo do quadro que a gente tinha. A gente tem pautado bastante na metodologia ativa, mas que a dosagem entre a aula ativa e a dialogada pode ser enriquecedor também. E utilizar a simplicidade com o mais alto grau de sofisticação. Encontrar qual que é a estratégia predominante, porque qual que é a sua zona, onde você se destaca mais, em qual você se sente mais confortável, e eu vou dizer por quê. Porque a gente parte desse planejamento das escolhas, porque depende muito do nosso tempo. Então, a gente tem estratégias como o uso de imagens e linguagens, o uso do Instagram. Eu tenho uma aula de antropologia e saúde, que a gente usa o Instagram para falar sobre relativismo cultural, posturas etnocêntricas, e aí eles vão fazer buscas de perfis que tenham ilustrações ou postagens que abarquem isso. Esses são exemplos de estratégias, né? Então, o uso de recursos visuais como forma de aproximação com o aluno. Plataformas e mídias. Particularmente, eu optei por usar o YouTube para colocar os vídeos de aulas assíncronas que eu grave e edite para ficar disponível para o aluno, ao invés de só subir para o Drive e ele assistir, porque depende muito da conectividade. Nossos alunos têm muito mais acesso ao YouTube do que a conectividade através do Google Drive, que o Google Drive ainda trava bastante com relação a isso. Então, alguns filmes e documentários do Netflix, plataformas de hospedagem de vídeos, uso de filmes, documentários, clipes musicais, análises de uma música específica, para eles já valem uma manhã inteira de aula, porque pode explorar com diversas possibilidades. E a produção de conteúdo através de diferentes estratégias. Só o Instagram, a gente tem a postagem em si, o Reels, o IGTV, e os stories, né, como diferentes estratégias de produção de mídia, porque isso chama os alunos e, enfim, eu não sei medir muito o engajamento, mas para eles isso significa um bocado, porque tanto a gente está acessível como gera assunto entre eles, entre os amigos, e aí vai né, dando uma receptividade melhor. YouTube, Telegram, WhatsApp, uso de blogs, inclusive a possibilidade da construção de blogs como estratégias avaliativas, o uso de drives e, particularmente, eu me sinto mais confortável atualmente gravando uma aula em podcast do que gravando uma aula em vídeo, porque no vídeo eu tanto tenho que ter o trabalho da imagem, o trabalho visual, né, toda aquela questão de semiótica, o cuidado com a edição de vídeo, né, e no podcast eu tenho a pauta e vou narrando a aula como uma aula normal, e envio o material para os alunos da mesma maneira. E a disponibilidade vai depender de como o professor se sente confortável para gravar uma aula e disponibilizar para os alunos o link, né? Acessibilidade com a visão inclusiva, o uso do Google Meet como a estratégia de sincronismo. Então, quando a gente pensa nas nossas diferenças, né, de nós para o nosso aluno, a gente lembra bastante do que nós, professores, gostamos de consumir e de como é diferente do que o aluno gosta de consumir. Você começa pelo gênero musical, você começa pelo tipo de livro que a gente gosta mais de ler, mas para atender aquele determinado público, e querendo ou não, é um público, a gente ainda precisa se adaptar.
E apesar de termos diferentes gostos e diferentes formas de falar, de consumirmos produtos diferentes, os objetivos, que são os objetivos educacionais, os objetivos do processo ensinar-aprender, entre os professores e os alunos, entre o professor e o aluno, precisam ser os mesmos. Somos gerações diferentes porque nós usamos plataformas diferentes. Nem todo mundo conhece o Pinterest, por exemplo, nem o LinkedIn, não uso, não conheço. Saí do Facebook vai fazer 10 anos em 2024, mas o WhatsApp, eu lembro quando que a Eliane tinha um BlackBerry, que só quem usava o WhatsApp era quem tinha BlackBerry. Tô mentindo? Era BBM, homem. Ainda não tinha o BBM. Mas começou com o WhatsApp, eu lembro. Olha aí, tá vendo? Fala em BlackBerry, não, porque eu tava tanto, tenho vontade de rebolar no lixo. Não, fale não. Não reclame. Aí Ciclene disse, eu tenho o triplo de tempo hoje para planejar aula em ambiente virtual. Exatamente, Ciclene, vou mostrar essa medida já já. O podcast é um recurso muito bom para produzir aulas, podemos estar usando os variados recursos digitais. Exatamente. Peraí, que a gente chega já lá. O Pinterest, para mim, é terapia na insônia e ajuda quando eu quero buscar algum infográfico diferente, alguma aula diferente. O Twitter como fonte de informação, né? Quem gosta de videochamada usa o Skype, o Instagram, que hoje já está despontando como uma rede de compras também, muito um recurso dentro do aplicativo, que começou só como fotos, né? Nessa modernidade líquida. YouTube, para onde a gente pode subir os nossos vídeos quando a gente se sente confortável com eles. Eu normalmente nunca me sinto confortável, mas somos, né, a necessidade. E tem uma outra febre que, para nós, tem sido um desafio, que é o quanto o TikTok despontou em 2020. Então, você tem criança de 5, 7 anos postando no TikTok, adultos de muita gente usando o TikTok para produção de conteúdo mesmo, tem gente usando o TikTok como fonte de renda, porque dependendo do número de seguidores pode haver a monetização, é como no YouTube, por exemplo. E quando a gente se acostuma e tal, a gente meio que pega o jeito de pegar inventar um videozinho, às vezes vocês já devem ter visto. Aí eu faço um videozinho para fazer a propaganda de uma aula, de um assunto, boto lá, aí posso baixar o TikTok, fazer o download e coloco no Stories, no Instagram, para não ter mais, né, para não ter retrabalho. Que o Instagram criou o Reels, o recurso Reels do Instagram é um clone do TikTok para ele não ter a evasão de usuários, que foi muito comum na época do Snapchat. Snapchat começou quando uns estudantes começaram com a questão de mandar nudes, e aí, enfim, a produção, o conteúdo se extinguia em determinado período de tempo. E aí o Instagram criou os stories para concorrer com o Snapchat. Aí o Snapchat começou a diminuir os usuários, ainda é muito utilizado, mas o Stories passou a dominar o meio. Enfim, esse quadrozinho mostra o top de aplicativos, né, ao redor do mundo. O de downloads, o top de downloads, o Zoom aqui ganhando muito, gastos, o uso com relação a tempo gasto no uso dos aplicativos, TikTok, Tinder, a galera solteira aí gosta bastante, e de usuários ativos mensais. Facebook, WhatsApp e Instagram ainda estão no topo de usuários, né, mensais. O WhatsApp continuaria sendo campeão, e aqui a gente tem a diferença no número de usuários, por exemplo, do Google Play, que seria do sistema Android, e outro da App Store no iOS. A gente ainda tem uma população quantitativamente menor do uso desse tipo de sistema, o que diz bastante sobre o público, né, o usuário.
Então, o que vai favorecer o engajamento discente? Criatividade e linguagem, isso passa pela possibilidade da gente romper os limites e às vezes tem dia que a gente acorda com zero vontades, mas às vezes vai encontrando uma coisa nova. Eu gosto muito de pegar inspirações lá no Pinterest, porque eu já pego uma ideia de cores e tal, né? E a linguagem é a forma como o aluno recebe nossa forma de dar aula. Os recursos de rede, que vão depender bastante de como a nossa internet se encontra. No último encontro, nós estávamos com uma limitação bem importante de internet. Tive um problema semana passada de internet na quinta-feira para dar aula. Na hora da aula, síncrona, a internet não funcionou, então eu tive que, na hora da aula, gravar a aula na tela do celular para subir para o YouTube. A internet muito ruim, a aula só terminou de subir 5 horas da tarde, mas os alunos assistiram mesmo assim. Mesmo assim, continua sendo o grande limite, a grande barreira no ensino remoto. Para mim, certo? Na minha opinião, a internet continua sendo uma grande barreira. E as ferramentas que podem ser desde o uso do celular somente, como é situações que você realmente não tem internet ou não tem uma outra coisa, tipo, o dia que o meu computador queimou, passei os slides no celular. O celular ainda funciona como uma boa ferramenta, e quanto menos a gente puder ocupar a memória do celular do aluno propriamente dita, mais ele vai poder engajar. Tipo, ele pode escutar, ouvir os podcasts pelo Spotify, né, e por outras vias, como é o caso do Anchor, que é onde eu normalmente gravo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aparecendo aí? Ficou em outra janela. Tá aparecendo? Ah, Assim. certo. Sim. Pronto. O Anchor, ele é gratuito, totalmente gratuito. Você pode postar, e aqui ele tem os gráficos da audiência, de quem assiste aos episódios. Você pode editar o episódio, você pode inserir áudios que já tenham sido gravados anteriormente aqui, você pode gravar áudios, né? Usar outros que já tenham, né, sido inseridos anteriormente, mensagens de ouvintes, porque o Anchor ele também é um aplicativo no celular, e transições, tipo sonzinho entre um fragmento e outro. E aí você monta o episódio, daqui do episódio você insere uma arte, o título, o resumo do episódio, tipo aqui. Vou mostrar aqui como fica. Aqui é a lista dos episódios que você já fez e fica gravado. Então, você insere o episódio e aqui, quando vai configurando, insere o título, a descrição, e aqui abaixo ele gera links para compartilhamento. Ele mostra o número de reproduções e aqui é a arte. Eu faço as artes de tudo, das minhas coisas, tudo no Canva. Canva para mim é vida. Se não usasse o Canva, também usaria se não usasse o Genially, eu iria usar o Canva para construção de slides, porque o Canva também faz isso. Certo? Às vezes eu dou a aula normal, edito o vídeo e extraio o áudio. Mando o vídeo para o YouTube e deixo o áudio no podcast. Por quê? Porque às vezes tem um aluno que trabalha e não pode assistir a aula pelo YouTube, vendo o vídeo e aí ouvindo para ele, né? Lembrando as inteligências, né? Que tem gente que aprende melhor ouvindo, né? E a gente vai tentando favorecer essas possibilidades. E aí você tem, aí eu coloquei um perfil no Instagram com episódios de temas dialogados, toda semana praticamente eu peço algumas sugestões de temas, e aí faço só um negocinho, conversando, falando sozinha, aí eu falo um tema bem
corriqueiro, ou polêmico, ou leve, que é para dar um up na ligação com o aluno, para se sentir mais próximo dele. E isso, às vezes, é um resultado ou de temas que nós discutimos na semana, ou uma prévia do que vai acontecer nas semanas seguintes. Canal do YouTube para hospedagem de aulas e vídeos, certo? Esse aqui é a arte antiga do canal. Daqui a pouco aparece a nova. Para as aulas síncronas, até a Ciclene tinha falado, para as aulas síncronas, o tempo de preparo é pelo menos 2 horas para renovação do material que a gente já tinha, né, atualização, porque para quem dá a mesma aula há 10 anos, é necessária essa mudança, né, um pouco. Aí a gente já teve o tempo de preparo da aula e de estudar o tema novamente, às vezes tem notícias novas. No encontro do Meet, propriamente dito, ou no Zoom, depende de qual aplicativo você usa, tentar não ultrapassar o tempo de 1h30 de encontro. Depois disso, até neurologicamente, o aprendizado ele é mais lento, ele é menos, né, produtivo. Se você usa, né, normalmente a gente tem a aula no Meet e também tem um design de atividade para meio que tentar realizar uma avaliação continuada, já que até nessa perspectiva do ensino remoto, nós temos que reconfigurar o que nós entendemos de processo avaliativo. E aí lembrar sempre que o aluno não tem 24 horas do dia apenas para a sua disciplina. Muitas vezes eu me incluo também, a gente está tão empolgado na atividade, tão empolgado no negócio, que passa uma atividade que é muito complexa, que a gente acha que para o aluno vai ser confortável utilizar 2 horas que restam do tempo de aula para aquilo, e que para o aluno não é, porque ele já está com uma carga de trabalho muito alta de outras disciplinas, que pensam que o aluno tem 24 horas apenas para elas. O tempo de devolução, eu tento colocar mais tempo para o prazo, né, que ajuda ele a buscar, se sentir mais impelido a inovar. Quanto mais arte, quanto mais visualmente atrativo, melhor. Para as aulas assíncronas, é muito tempo também, talvez o mesmo tempo do preparo da aula síncrona, mas você precisa de maior procura, maior tempo de recursos, tipo, eu fui preparar a aula de hoje, ainda fui procurar algumas outras novidades, então sempre demanda um pouco mais da nossa atenção, para não ser repetitivo, para não ser no lugar comum, para não ser o mesmo slide branco, letra preta, Times New Roman, né? E aí essa segunda etapa, que é da gravação, edição e disponibilização, é o tempo igual ao tempo de preparo de uma aula normal, porque você leva vamos dizer, os 40 minutos de uma gravação do episódio de podcast, com mais meia hora, estou dando um exemplo de como se fosse um episódio de podcast, mais meia hora para edição, se não for um episódio muito longo, se você não tiver muita coisa para modificar, para cortar e tal, e o tempo de disponibilização, que é o tempo de upload do material que você vai fazer para a internet. Então, depende também da qualidade da sua internet. Mas essa parte aqui, normalmente, é a parte que eu me divirto mais. O design da atividade, normalmente, tem que estar relacionado à possibilidade de identificação do aluno com aquela mídia criada e divulgação e acompanhamento das estatísticas. Por quê? Não tem a ver com você ver quantos seguidores você tem. Tem a ver com saber... Esse tipo de acompanhamento de estatística dá para saber se os alunos estão engajando com o material que você está produzindo, porque aí você vai saber se está no caminho certo e se pode repetir aquelas estratégias, né? Então, eu posso ver quantas execuções tiveram em determinado período de tempo naquele aplicativo. Então, o Anchor tem essa estratégia e o Spotify também. Quando eu gravo e hospedo o podcast no Anchor, por exemplo, ele já disponibiliza para o Google Podcasts, para o Breaker, não lembro qual é o outro, e para o Spotify. Normalmente, 40 minutos depois que eu coloco no Anchor, já está disponível no Spotify. Eu mostro a aba daqui a pouco de como ele fica. E aí você vai acompanhando essas estatísticas. E quanto mais você puder diversificar para que o aluno se sinta parte daquele negócio, daquela situação, melhor. O tempo de devolução vai ser o tempo de consecução da atividade
mais um tempo para devolução, mais a densidade, eu boto leveza, mas na verdade a densidade do assunto. A gente está falando de ensino superior, então uma certa complexidade em algumas atividades são interessantes. Eu posso ter outros recursos, como as atividades coletivas, atividades colaborativas, partindo, por exemplo, do Google Jamboard, que está lá no Google Suite para educação, em que os alunos podem entrar com aquele link, como que a Helena até falou no Mentimeter, a gente tem o link, e aí eles podem entrar e participar. No Jamboard também tem outros recursos como similares, outros painéis colaborativos como Padlet, Mural, tá? O próprio Mind Mapping, MindMister, que ele tem uma relação com a plataforma Google, ele tem o recurso de criação de mapas mentais colaborativos também. Tem um outro recurso, deixa eu digitar aqui, que também pode funcionar como... Eu gosto bastante desse. Explain Everything. E o Whiteboard. Grátis. Certo? Qual de mapas mentais? MindMeister. E tem outro que eu ainda vou mostrar daqui a pouco, que é o Go Conquer. O Go Conquer acaba sendo uma plataforma também bem interessante. Os mapas mentais feitos no Go Conquer são bem coloridinhos, ele é bem intuitivo, mas eu gosto mais do MindMeister e do Go Conquer para produção, para construção de mapas mentais, certo? Mostrei os recursos de gamificação, como o Kahoot, vou até fechar para ficar mais leve aqui, porque enganchando. E aí eu lembro bastante porque eu gosto muito de unir essas leituras com a área de bases, que é a área que eu atuo, que é a área com relação à inteligência coletiva, que a gente tem a obra de Pierre Levy, a inteligência coletiva por uma antropologia do cyberespaço, em que ele fala que o espaço do saber incita reinventar o laço social. Então, nós estamos precisando encontrar outras formas, né, a plasticidade na formação dos vínculos para o aprendizado recíproco. E é inevitável que esse aprendizado seja recíproco, porque nós não paramos para analisar o quanto nós aprendemos do ano passado para cá, né, na sinergia das competências, nas trocas, na imaginação e na inteligência coletiva. Aí vem os potencializadores desse processo. O humor, eu gosto muito, até prefiro, porque quebra muito gelo nesses momentos. Gente, vocês têm alguma dúvida até agora? Deixa eu olhar o chat. Para esse slide aqui... Amélia, eu queria saber se depois você coloca os nomes, que eu sou péssima em inglês, os nomes e as funções, porque eu fiquei perdida um pouco com alguns. Certo. Tá bom? Obrigada. Eu faço uma listinha aqui no final, no chat. Beleza. Obrigada, Thaisa. Regilene, eu usei, para esse aqui, eu usei a plataforma do Genially, que ele mesmo tem os recursos para montar esses slides, aí tem os efeitozinhos. Então, o que são potencializadores? O humor, o impacto visual, sobretudo, querer ouvir o aluno, deixar sempre o espaço aberto, porque é quando ele se sente parte, protagonista, né? Permitindo que a gente tenha essa criação de vínculos. E essa criação de vínculos pressupõe, irremediavelmente, o professor se colocar na posição de se autoavaliar. E é necessária essa autoavaliação constante, de refazer aulas antigas, de retomar métodos que o aluno talvez não responda tão bem, né? O uso de material contundente. Então, nós temos uma internet com uma chuva de informações, né, que alguns autores chamam de over information, mas que a gente não consegue
administrar a quantidade de material, então é interessante o professor selecionar bem o material que vai ser utilizado e que vai ser compartilhado com o aluno, para que ele saiba qual que é a referência adequada para aquilo, né? O uso das estratégias inclusivas, quando eu digo estratégias inclusivas, não apenas com relação à questão social e econômica, mas também para a questão do aluno com deficiência, seja ele deficiência auditiva, deficiência visual, e essa flexibilidade para a reconstrução metodológica que nasce desse processo de autoavaliação. Aí eu pergunto para vocês, onde está a zona de conforto? Não tem. Vocês estão em zona de conforto, se você estiver, quem estiver aí confortável, contente, de boas, que deita numa rede, consegue adormecer em menos de meia hora, eu preciso da técnica, eu preciso que me ensine, porque eu não temos zona de conforto. Então, o feedback que a gente vai ter, muitas vezes vão passar pela mudança no que a gente imagina que seja o processo de avaliação. Então, o uso de formulários online, que tanto pode ser, por exemplo, SurveyMonkey, deixa eu escrever aqui. SurveyMonkey, como é? Do Google. Google Forms, o Google Formulários, certo? Através do próprio Classroom, você consegue montar, se você quiser, um formulário para avaliação da sua aula, não da sua metodologia, né? Então, você está se colocando na posição de humildade lá dentro do aluno, beleza, é o ideal. Mas se quer elaborar uma prova também, com perguntas abertas e fechadas, o Google Forms, que nasce lá dentro do próprio Google Classroom, também permite isso. Diálogos via chat, a assiduidade do aluno é fundamental para a gente saber de que forma a gente está segurando esse aluno, a participação, acolher as inseguranças do aluno, mas espera aí, acolha as suas próprias inseguranças. Muitas vezes o medo de usar outras estratégias é o medo de errar, de não saber como mexer com aquilo ali, e de perguntar para alguém, ou de voltar atrás na reformulação de algumas metodologias, né? Respeitar as limitações do aluno, por isso utilizar recursos variados, porque muitas vezes um aluno que dá show naqueles resumos, porque agora a moda dos alunos é fazer resumo com, como é que eles escrevem? Lettering, né? Eu não tenho coordenação motora para isso. Se eu estivesse nessa fase da vida, eu estaria em profunda depressão, porque eu acho lindo, mas não chego lá. Então, a facilidade que um aluno tem para realizar determinada atividade com impacto visual, outro aluno não tem. Então, alguns podem ter facilidade maior para a construção de mapas conceituais, outros para a construção de murais colaborativos, outros para fichamento. Tem aluno que ficha divinamente bem, tem aluno que em aula de metodologias já sai sabendo fazer referências, basta a gente dizer uma vez. Então, tem que utilizar do potencial que o aluno tem e a predisposição para aquilo. Então, começa pela escolha da plataforma, que normalmente vai ser o Google Classroom. Em quais redes a gente vai atuar, e o ideal, a minha sugestão é sempre que você tenha o perfil profissional desvinculado, o perfil de docente desvinculado do seu perfil profissional, porque às vezes mistura as coisas, você quer atingir os seus alunos, você quer que os seus alunos acompanhem, e você quer ter controle daquela variável chamada alunos. Se você mantém as suas postagens de trabalho sempre no perfil pessoal, você não tem como ter controle de quem está observando o que você está postando. E muitas vezes aquilo é um spoiler das aulas seguintes, né? Então, leveza, humor, tom de curiosidade. Então, joga uma caixa de perguntas no Instagram, eles gostam muito disso, desse tipo de interação. Romper as nossas próprias limitações, não apenas no consumo de conteúdo, porque eu consumia podcast há muito tempo e queria fazer mas não sabia, então o trabalho meio que veio como, né, ao encontro dessa necessidade. E eu rompi a limitação da timidez de fazer aquilo. A construção do material, e aí você pode utilizar vários recursos, dentre eles o Canva, essa plataforma que a gente está usando agora, Genially, o Prezi, né,
que Kellyanne falou, o Prezi, menina, uma apresentação no Prezi impressiona até a rainha da Inglaterra. Esperamos que ela esteja apta a se impressionar ultimamente. O PowerPoint, que continua sendo confortável demais para a gente e cheio de recursos que a gente explora muito pouco. Eu aprendi há poucos dias a fazer aquilo que a gente consegue fazer no Canva, que é retirar o fundo de uma imagem no PowerPoint. Diga aí. OneNote, que é um recurso da Microsoft, o uso do Google Docs, tanto para, né, para eles construírem trabalhos e enviarem, tá? Conteúdo das redes linkado com canais, então aulas de vídeo, também enviados como em aula de áudio, e o material disponível na nuvem, que aí eles associam. Às vezes tem aluno que prefere estudar ouvindo a aula em áudio e acompanhando o PDF. Outros alunos não conseguem estudar dessa forma e preferem assistir a aula em vídeo. Mas eu sei que, na verdade, eles aceleram o vídeo. A descoberta do estudo, que deve ser aquele processo de exploração e de fascinação, né? Respeitando o tempo do aluno e planejamento dentro da carga horária, que é a parte que complica para a gente, né? Esse momento. Os resultados desse processo de planejamento e de desdobramento do nosso dia a dia, da nossa rotina, desse fazer, passa pelo encantamento do aluno e compartilhamento, que normalmente eles vão sair falando, sair espalhando, os colegas também, né, tipo Jéssica, que Jéssica monta o grupo e no grupo todo mundo troca experiência, isso é muito bom. O processo de encantamento, ele é natural dessa fase para o momento de partilha do que a gente aprende, do que a gente sabe, e é um feedback muito bom. E o estímulo ao protagonismo do aluno. Quanto mais ele puder se sentir parte e ator principal desse processo, melhor, com estimular a criatividade. Eu me sinto um lixo, porque tem uma aluna, Kellyanne, da gente, que ela eu vou mostrar como é que tira o fundo. Uma aluna da gente que ela é tatuadora, ela é artista, então a gente se sente bastante humilhada, pois o único desenho que eu sei fazer é aquele bonequinho, um pau, que é só a bolinha e o pauzinho, né? O corpo, as perninhas e os braços. Então, um processo constante de reavaliação e retroalimentação dos recursos disponíveis que a gente tem. Eu coloquei alguns links aqui, que eu vou mostrar nas abas agora, uma por uma, mas eu acrescentei algumas, tá? Começando aqui pelo caçador de ferramentas. Se você quer, vou botar aqui no chat. Eu tenho, né, gente boa ali fora, me procurando. Então, ferramentas, se você quer encontrar a ferramenta com categoria apps para edição de vídeo, leitura de livros, sites para baixar música, bancos de áudios, bancos de imagem, acesso remoto, gravação de tela, tem dicas de aplicativos para tudo que você imaginar, para fazer mapas mentais, videoconferências. Esse site Caçador de Ferramentas é tipo um canivete suíço. Eu vou mostrando e vou tirando a aba, certo? Go Conquer, ele é gratuito, é uma plataforma gratuita de trocas de aprendizagem. Funciona como uma rede de usuários e você pode compartilhar recursos, tanto fichamentos, mapas mentais, flashcards, né, várias outras estratégias, cursos específicos, tem muita possibilidade, certo? Go Conquer. Estou colocando os links. O meu bonequinho pau ainda fica todo. Sim, o meu tem escoliose. Depois, a gente tem alguns bancos de imagens livres, tipo esse aqui, que é o StorySet. O StorySet nasceu do FreePic, e é tudo um grupo só. StorySet, FreePic, StorySet. Você pode baixar as figuras para botar nos slides, né? Bem top. Você pode escolher os tipos de personagens, as cores, alterar e por contexto. Eu sou apaixonada pelo StorySet, uso bastante.
Ele nasce desse grupo aqui, Free Pick, pedindo para eu fazer login tudo, e eu estou logando em tudo. E o Free Pick, ele tem coleções, né, tipo Slides Go, que que eu vou mostrar daqui a pouco, Story Set, Free Pick Editor, tem outras coleções, que são coleções por assuntos diferentes, tipo aqui a gente está na época da Páscoa, então tem muito imagem, e aqui quando a gente Free Pick, são imagens livres de direitos autorais. Então você pode baixar aqui livremente, ó. Faz o download e usa de background aí para os seus slides, do jeito que você quiser. É maravilhoso, incrível. Mostrei, voltei. Já tinha colocado Free Pick. Free Pick. Esse Coggle, ele é bom para fazer mapas mentais, tá? E depois, ao final, ele faz um vídeo, ele monta um vídeo para isso. Mas eu continuo preferindo, vou colocar, deixo porque, né, a título de dica, mas eu prefiro o Go Conquer, porque no Go Conquer, quando você termina de fazer o mapa mental, ele também gera um videozinho em Flash, que você pode fazer o download dele, ou mandar o link para alguém, certo? Coggle it. Aqui, Jéssica é apaixonada por esse aqui, Slides Go. Você pode baixar o PowerPoint por temas do jeito que você quiser, do jeito que você gostar. Tipo, não tô vendo nenhum muito bonito agora. Primavera, alguns modelos com tema primavera. Aí ele vai me mostrar os que tem disponíveis. Tipo, aí tem os do Premium, para quem paga. Aí eu não vou nesse, não. Vamos nesse aqui que é grátis. Aí ele abre o... Oi? Tem um detalhe aí, né, que a gente precisa colocar para os colegas. Que se antes a gente fazia uma apresentação de slides em 1 hora, hoje a gente leva 4. Isso. Eu levo meia hora ou mais só para escolher o tema no Slide Go. Depois, mais meia hora para escolher algumas figurinhas lá no Free Pick. E por aí vai. Eu gasto tempo procurando GIFs e memes. Eu demoro meme também, né? Para fazer uma apresentação, muito mesmo. Eu gosto de slide cheio de frescurinha. Mas no meme. E tem mais. Tem dia que eu estou no computador, meus alunos são de computação, então normalmente eles passam a noite no computador. Então, muitas vezes eu estou no computador fazendo a apresentação e tal, quando eu acho um meme interessante, eu já jogo no grupo, né? Eles adoram. Teve um dia que a gente combinou. Figurinhas. Teve um dia que a gente combinou deles irem para aula vestidos de Star Wars. Que a figurinha que eu. E aí até teve gente que abriu a câmera, sabe? Para mostrar a camiseta eu e tal. Eu não acredito. Como é bom todos e aí os nerdinhos. eles são crente abafando que eu sou bem nerd, assim, igual a eles, sabe? Que fica assistindo Star Wars o dia todo, essas Amiga, coisas. não é não? Não. Star Wars não. Bem. E aí, Amelinha, às vezes eu tô assim, no meio da tarde, aí eles mandam uma mensagem. Professora, você já assistiu tal filme? Né? Você já assistiu, sei lá, Os Vingadores, ou A Liga da Justiça, alguma coisa assim, né? E aí, quando eu tenho assistido, aí eu entro na deles, né? Esse filme é top, eu gosto daquela parte assim, né? E aí eles ficam, agora, essa minha turma, eles estão mais abertos, estão interagindo mais. Principalmente porque eu também entrei naquela linguagem que você colocou no início, né? Uma linguagem muito mais deles do que minha, né? Eu me perco nos assuntos, porque eu gosto, né? Então, tipo, uma aula dessa para montar, eu me divirto demais, porque aí eu vou entrando, aí eu lembro de assuntos paralelos, um livro, uma história, outro site, LibGen, você baixa qualquer livro que você precisar. Storyboard é caminho sem volta, que é a historinha para montar. E foi aquele que o pessoal falou na semana passada? De montar vídeo? Esqueci. Eu vou lembrar. E você consegue baixar o livros e artigos científicos no LibGen. Tipo, se eu quiser baixar um livro de fisiologia,
Aí ele vai me mostrar, ó. Aí tem os em espanhol, em português, mas você pode fazer o download do que você precisar. Sou apaixonada. O Edmodo, ele foi criado como uma intenção de ser uma rede social para professores. Acho até interessante. Mas, com o tempo, ele solicita pacote e tal. E ele também é uma rede para compartilhamento de material, de estudos. Interessante. Pronto. As novidades de hoje começam aqui. Notion, eu não uso, mas eu já vi muita gente falando que o Notion é tudo, até ele diz aqui, tudo em um só espaço de trabalho. E aí você vai ter tanto a possibilidade da construção de listas, né, por fazer, organização como um planner, ou, projetos, definições, documentos, né, listas, como se fosse uma agenda mesmo. Para mim, que uso o Google Agenda, não vejo muita necessidade. Agora, esteticamente, ele é mais bonitinho, é cheio de frufru, de negocinho, bonequinho. Então, é interessante. Ele até, os sites hoje em dia gostam de mostrar quem são os parceiros e times que utilizam ele. E ele vai dizendo que estratégias, que possibilidades podem ser usadas, né? Pode formar grupos dentro da própria empresa, ou do próprio departamento, por exemplo, de pessoas para compartilhar, né, notas, produtividade, etc. Esse aqui é um amor, Light PDF. Você consegue fazer alterações, editar PDF, mudar, tirar, transformar um PDF em imagem, transformar um Word em PDF, juntar arquivos de PDF, separar arquivos de PDF, tudo em um só. Esses recursos aqui de PowerPoint, Word e Excel para PDF, para quem já faz uso do Microsoft Office, não é um problema porque ele salva em PDF, não é problema. Mas para quem ainda precisa utilizar, por exemplo, o CAD, anotações que você pode fazer em PDF, dentro do arquivo do PDF que a própria Adobe não permite, né? É muito, muito bom. Eu sou bem apaixonadinha por ele. Eu gosto desse, é bom para a galera que gosta das artes visuais, Block Posters. Você consegue... O Notion, Jéssica, você pode baixar até ele como um aplicativo no tablet, no celular. Tem ele para Android. E esse aqui você pode criar pôsteres, pode ser até pôsteres para a sala de aula, para impressão, quando necessário, o tamanho da pessoa. E ter as imagens à sua disposição, ele é bom ele facilita, por exemplo, para quem quer fazer um pôster para apresentação, um banner, muito bom. Eu gosto bastante. Já botei Block Posters. Esse eu gosto. Word Clouds, ele produz nuvens de palavras. Você insere o arquivo em PDF. Certo, não quero coisa não. Você insere o arquivo, abrir um arquivo do Office ou PDF. Vamos abrir um PDF aqui, da aula de hoje. Cadê arquivos recentes? Vamos usar... Não. Sem projeto. Vamos aqui, projeto. Vou usar um artigo. Aí ele processa e monta um mapa, uma nuvem de palavras com a predominância em tamanho e com o formato que você escolher das palavras predominantes.
Para quem trabalha com pesquisa qualitativa e para quem gosta de apresentar, tipo, uma figurinha dessa aqui no início de um slide, de uma aula, ou para fazer um brainstorm com os alunos como técnica de ativação, né, deles, é fantástico. Eu gosto de nuvens de palavras. Ok? Esse aqui, Flip Snack, você tem a opção dele gratuito e ele pago. Na verdade, tem sido uma febre no mundo, nas artes e na academia, porque o pessoal agora tem criado muito fanzines, e-zines, que são tipo revistas que não são revistas, né, obviamente, de publicação grande, mas é na tentativa de informação, material informacional. Então, o Flip Snack, ele serve para ajudar na montagem de algo, né, de material digital, de e-zines. Aqui é um exemplo, vou deixar aqui. E aí você monta da forma como ele vai gerando colagens e inserindo textos, e ele monta a revistinha. E depois você pode salvar e distribuir, que é como os jovens normalmente fazem. Tem até um filme na Netflix que tá bem na moda, que é dos adolescentezinhos. Jéssica assistiu, eu acho. Moxie. Que aí são as meninas que vão falar sobre feminismo, não sei o que, elas inventam uma zine que faz sucesso na escola, consegue. Moxie. Muito bom, muito fofinho o filme. Essa ferramenta aqui, Tiny, ela permite, através de inteligência artificial, que você encontre soluções em imagens. Por exemplo, o uso de algum rótulo de uma bebida, de um material, de consumo que você não conhece, pode inserir e ele faz a busca. Você pode inserir uma imagem que você esteja usando, por exemplo. Você sobe a imagem, ele vai lhe mostrar de onde aquela imagem veio, se ela tem copyrights relacionados a ela. A gente que usa bastante tem que ter muito cuidado com isso, né? E tem essa que eu acho muito bacana, que é a busca de imagens por cores. Aí tem, peraí, que eu vou voltar para isso. Por cores e por tons. Também já tive várias ideias com essa revista. Pronto, essa ferramentazinha aqui, ele faz busca de imagens pelos tons que você quiser. Então, você vai na paleta de cores e escolhe as cores e faz tipo ele diz o máximo que você pode escolher, as cores que você escolheu, a sua paleta é essa. E ele faz busca em toda a internet por cores, por padrões de cores. É muito bom quando você tem aquela vontade de montar o seu material com uma certa lógica estética, né? Uma estética visual. Pessoal que trabalha muito com Instagram, com mídias digitais, gosta disso, dessa estratégia, certo? E eu inseri outro que são os tours virtuais. Que no Brasil a gente tem, por exemplo, a tour virtual do Museu do Amanhã, que você pode fazer uma busca em 360 graus, tipo, clica na foto e arrasta para navegar, tipo, eu não sei, eu não tenho muita coordenação motora com o mouse, aí ele é bem fluido. Aí você pode escolher para onde você vai entrar no museu, eu quero entrar no museu, tudo de graça. Aí você pode escolher os temas, tipo tecnologias, saúde e sociedade, e vai conhecendo e vai passeando. Tem outros museus, como o Museu do Egito, que tem essa mesma tecnologia. Para os alunos, conhecer outros lugares, desse jeito que do formato que a gente está agora é impossível, são boas estratégias. Tem esse link aqui, top 15 museus com tour virtual grátis.
Existe para ambientes naturais, existe para as pirâmides, existe para alguns parques. Esse da Pinacoteca de São Paulo é incrível, porque ele mostra as obras, a audiodescrição, e para quem gosta de usar a arte como base para a construção da aula, bom é que ele não fecha. Eu estou tentando fechar, desde a hora que ia começar a aula, ele não fecha isso aqui. Mas ele mostra todas exposições que estão lá disponíveis. Esse sitezinho aqui, Era Virtual. Aí ele mostra museus que têm visitas. Ó, tem museus como o Museu do Metro, igrejas, parques, museus históricos, muito bacana. Aí, né, ele vem visitas virtuais, ele mostra que opções tem disponíveis naquele momento, porque às vezes é um passeio que esteja disponível e ele só seleciona. Que era outra coisa que eu disse que eu ia mostrar, sim. Spotify. Oi, voltei. Tô aqui, gente. Eu caí, mas eu levantei. Eu acho que caiu todo mundo, viu? Eu estou numa reunião aqui no celular e muita gente colocou que caiu também. Ixi, e foi tipo assim, foi uma travada, mas tipo, voltamos pro mesmo chat. Aqui também caiu tudo aqui. Eu também Ai, que caí. bom, me sinto menos péssima sozinha. Deixa eu contar. Pronto, tô na apresentação. Então, eu gosto de consumir podcasts. No momento, apesar de haver outros agregadores, eu gosto muito do Spotify porque ele está abarcando muitas agências de publicidade, muitos podcasts independentes, tipo o nosso e o Hermcast também, está tudo disponível lá. Como o Anchor que você hospeda e ele só distribui para outros. Então, tem muitos podcasts muito bons. O que eu sempre faço propaganda, não sei porque está tantas aqui. É isso, Mamilos. Ele atualmente é um dos podcasts mais conhecidos do Brasil, feito por jornalistas, com muita seriedade. Alô Ciência, Filosofia Pop, Bom Dia Óbvias. Aí tem uns de humor, respondendo em voz alta, que é cheio de ironia, eu gosto bastante. O da gente, deixa eu procurar, tô caçando aqui, tá aqui. O meu tá aqui. A arte nova, porque a gente mudou de semestre, mudou de temporada, aí eu faço a arte no Canva e jogo. E aí os episódios estão todos disponíveis. E assim você pode construir uma aula procurando por um tema. Você quer falar sobre petróleo. Eita, tá difícil, mas tá gravando. Pronto. Ainda bem que eu me controlo, porque tá gravando, aí eu me controlo, não digo um palavrão quando cai. Tá todo mundo caindo, viu? Tá. Cai aqui a minha reunião, cai aqui a aula. Pronto. Então, na busca no podcast, no Spotify, por exemplo, você pode fazer buscas por podcasts que falem naquele tema, episódio daquele tema, e usa aquilo como uma aula. São recursos que permitem a
o engajamento do discente, mas eu gosto de carregar muito isso. Não subestime a força de uma aula próxima à roda de conversa, que parece com um simples bate-papo. Tipo, mais próximo do que a gente tentou fazer agora, mas o que a gente faz com os alunos. Eles trazem, né, a conversa, as experiências de vida como um elemento para esse aprendizado. E aí eu tô nesses canais, nesses espaços. No YouTube, fiz esse canal. Lá no Instagram, Amélia Profa. No Spotify, que eu mostrei agora, trocando ideias com a professora. E no Twitter, mas o Twitter faz desde 2009 que eu tô lá. Cheguei lá, era tudo mato, estrada carroçal, pissarra. E os e-mails, né, para falar com a gente por aqui. Ok? Professor, é gratuito o anexo de podcast do Spotify? Pronto, era isso que o Lucas tinha perguntado. Lucas, quando você monta o episódio via Anchor, é grátis. É tudo grátis. Você pode fazer o login pelo seu Gmail, você constrói, divulga, e ele mesmo é automático, e ele mesmo já distribui. Essa é a parte boa, por isso que eu gosto bastante dele também. Aí eu fui me empolgando, investindo, né? Porque professor é um bicho besta. Quando dá certo, aí vai fazendo e vai, não, eu vou comprar um ring light. Aí a gente compra o ring light. Não, eu vou comprar mesa digitalizadora para escrever. Aí fiz também. Como eu já fazia muita pesquisa qualitativa, eu comprei na época um gravador muito bom. E aí eu uso ele para gravar o áudio, porque eu faço com volume bom, uso uns cabelinhos, boto, né, na frente dele para abafar ruídos, e aí... Por quê? Porque como consumidora dessa mídia, aí eu sei o tipo de áudio, a forma de áudio que me incomoda. Aí eu tento melhorar um pouco a, a qualidade do áudio, né? É mais ou menos por aí. E eu só tenho gratidão a vocês por hoje. Jussara, eu adoro também podcast. Apesar de ser normalmente o plano B, é um dos, se não o recurso que tem tido um feedback melhor dos alunos, porque aí eles escutam, aí eu peço, faça uma resenha e me mande de volta, mesmo que seja um áudio via WhatsApp. Aí eles fazem o áudio, fazem um resumo do entendimento deles daquilo, porque toma tempo também. Aí teve da semana passada foi o melhor feedback que eu já tive na minha vida, que fui dar aula de antropologia, aí eu disponibilizei o episódio e botei para eles escutarem, né, o podcast. Aí o aluno fez a resenha toda que eu tinha pedido, aí no final botou, observação, sua voz no podcast é tão calma que a minha avó estava escutando, adorou e achou que era uma oração. Adorei, eu disse, foi o melhor feedback que eu já ouvi. Ou seja, continue assim. Daqui uns dias eu estou fazendo podcast de meditação, porque pode ser que tenha, né, um bom retorno. Mas, no geral, assim, tem sido uma grande aventura, apesar de tudo, apesar do trabalho dobrado e do retrabalho que a gente tem, eu ainda tenho muito prazer em trabalhar com essas ferramentas, porque eu sempre gostei de ir descobrindo e encontrando, né? Tem uma outra ferramenta que é o Sketchfab. Deixa eu encontrar aqui o site. Que é tipo uma rede de compartilhamento de modelos 3D.
você pode procurar por modelos. Eu quero encontrar o modelo de um cérebro 3D. Aí ele vai me mostrar o que algumas pessoas que trabalham com modelagem têm construído nessa perspectiva. E aí eu tenho um modelo em 3D com o qual eu posso trabalhar, fazer demonstração, porque eu não tenho acesso ao material biológico, ao material, né, palpável, e alguns, pronto, tipo esse aqui, ele até me mostra o nome de cada giro, né, e facilita bastante o trabalho do professor, em algumas áreas, alguns estudos. Eu gosto bastante, bastante mesmo. Bom, eu acho que por hoje foi tipo uma overdose, mas tinha algumas novidades com relação à aula passada que eu não tinha trazido. O último é Sketchfab, dos modelos em 3D. Você pode encontrar modelo de 3D até de escultura da Pietà. Você encontra o modelo 3D do Davi e do Michelangelo lá no Sketchfab. Você pode ficar admirando, olhando e tudo. Alguns modelos, você pode fazer o download e usar ele com a realidade aumentada. Pode usar ele como um objeto no PowerPoint, pode usar no próprio site. Eu sou apaixonada por essa ferramenta, eu uso bastante, inclusive. Amélia, isso aí tem como salvar ele e colocar no slide? Alguns sim. Tipo, esse modelo aqui, quando você tem essa setinha aqui, download, aí você pode fazer o download do modelo, aí você faz o login. É de graça, Sim. certo? Deixa eu só dar um exemplo. Você faz o login e você pode explorar. Você tanto pode comprar, é uma rede enfim, de comércio de material digital, mas é também de compartilhamento. Você pode fazer o download, alguns podem. Eu faço esse uso aqui, esse download de formato autoconvertido, e abro no visualizador 3D do próprio Windows. Aí dele eu posso copiar no visualizador em 3D, eu copio, vou lá no PowerPoint e só faço colar. E aí Fica bacana, o objetozinho, né? o objetinho, aí você pode escolher como que o objeto fica girando quando você vai para o modo apresentação. É muito bacana. É muito. O Elka, é muito prazeroso quando a gente descobre coisa nova. É cansativo o processo de procurar, o processo de descobrir, de mexer, de aprender a usar. Mas eu só olho para a Kellyanne quando eu vejo essas coisas. Amiga, você escolhe um. Você escolhe um só, uma estratégia, que eu disse lá no começo. Você escolha um que seja a sua zona de conforto, que seja o que você consiga lidar com maior desenvoltura e segue o rumo da venta. Pronto, eu acho que por hoje era só isso. Mas, assim, de instrumento, de ferramentas, era o que a gente tinha hoje. Amélia disse, por hoje é só isso. A gente tem ferramenta para o resto da vida, eu acho, aqui. Meu Deus, quanta coisa. Eu sou muito perfeccionista nas minhas apresentações de PowerPoint. Obrigada, imagine com tanta coisa. Obrigada, não, agora eu vou enlouquecer fazendo minhas aulas no PowerPoint e procurando descobrir novas ferramentas e aplicar outras coisas. Eu sou perfeccionista demais nas minhas apresentações. Pois deixa eu lhe dar. Foi você que perguntou como é que tira o fundo da imagem, né? No PowerPoint. Isso. Pronto, deixa eu abrir aqui um PowerPoint, aí eu mostro. Aí, projeto. Para vocês ficarem passados.
Pronto, tá aí, né? No modelo de edição do PowerPoint. Aí eu vou inserir uma imagem, certo? Uhum. Eu vou lá usar o que eu usei na aula de hoje, porque Eu sempre, quando vou pesquisar no Google, aí eu já boto para pesquisar com fundo transparente, que tem, né? Quando você vai pesquisar. tem Para o tirar no PowerPoint, eu não. PNG. É. PNG. Você procura, mas no PowerPoint você tem esse recurso. Descobri essa semana. Sabe aonde? Mexendo no TikTok. Quando você vai aqui na função formatar imagem, nas ferramentas de imagem, você tem as opções. Você vai aqui, ó, remover plano de fundo. Aí ele vai fazer isso aqui. O que está em lilás, o que está em roxo, é o que vai ser removido. Mas você tem a opção de, ó, marcar áreas para manter. Aí você passa o mouse em cima, a seta em cima, se ele passar aqui vai ser maravilhoso. Áreas para manter, pronto. Aí vem o lapisinho. Ó, passa o mouse em cima e ele vai respeitando o limite da imagem. Pronto, cliquei fora, retirei o fundo da imagem. Aí você pode fazer, eu gosto de botar os efeitos, a sombra. Os alunos acham bem diferentes. E não é difícil, né? Esse recurso especificamente não é difícil. É assim que você vai fazendo uma coisa diferente no PowerPoint. No próprio PowerPoint. Beleza? Ótimo, muito obrigada. De nada. O que mais? Alguém tem mais perguntas? O storyboard. Quem foi que falou no storyboard? Foi Jéssica. Story set. Compartilho, Lúcia. Agora, só tem um detalhe, porque esse material aqui eu só posso salvar ele em PDF. Aí eu envio para o grupo. Muito obrigada para quem chegou. Obrigada, Ciclene. Amélia, esse Geniali é tipo um PowerPoint, é? Que você organiza a apresentação dele? Ele é uma plataforma, você tanto pode organizar o PowerPoint, a apresentação, quanto imagens, infográficos, imagens dinâmicas. Tipo, deixa eu mostrar uma outra apresentação que eu fiz para a aula de fisiologia. Eu vou lá no início da plataforma, aí ele volta, né, para a home dele e vai mostrar os trabalhos que eu já fiz anteriormente nele. Eu usei esse aqui. Aí você constrói, tem algumas templates já que você pode usar como modelos e tem objetos que você pode inserir. E por aí vai. Certo, é tipo o Canva também, né? Parecido. É tipo o Canva, exatamente. Eu só acho ele mais, eu gosto, eu sou apaixonada pelo Canva. Uso muito o Canva. O site Remove BG é excelente, exatamente. Eu vinha fazendo isso no Remove BG, Josias, removendo o fundo, mas pelo PowerPoint também permite. Sim, Ismael, eu acho ele ainda mais, em alguns aspectos, ele mais delicado do que o Canva. E alguns recursos, né, em maior fidedignidade, tipo, essa template aqui de universo dele, ela é muito, quando você usa em tela cheia, causa um impacto diferente. Eu gosto. Muito bonito mesmo. Vou fazer o teste. Vou botar aqui, Jarileide. Antropologia da... o livro Consciência Coletiva, se não me engano. Eu vou procurar aqui, eu botei aqui até no próprio
Deixa eu encontrar aqui. No próprio slide eu até coloquei. Da plataforma para criar o podcast agora. Anchor.fm. Que mais? Mais alguém tem dúvida? Algum Porque eu compartilhamento? entrei aqui nesse de apresentação 3D, sabe? Que eu não conhecia. É Aí eu bom. estou nas minhas limitações. Ele está perguntando aqui o que é que eu posso fazer. O upload, puxar as upload, o app. Não puxa esse não. Vá lá em Search Model. Deixa eu abrir. Mas é naquela folha, na inicial. Vou entrar no Sketchfab. Você pode fazer o login. Já fiz. Ó, Amélia, aquele outro site é Tu Virtual, é? Tour Que deu virtual. o exemplo do Museu do Amanhã, né? Isso. Ali é do próprio Museu da Manhã mesmo, o link. Ó, do Sketchfab. Você vai aqui, ó, Search 3D Models. Aí você pode escolher, inclusive, eu gosto quando eu vou buscar, clicar aqui nos que são baixáveis. Que são, né? Tem os que você pode comprar, mas você não tem a obrigação nenhuma de comprar. No que você está no modelo aqui 3D, você pode apenas apresentar a tela do jeito como eu estou fazendo aqui agora. Você não tem obrigação nenhuma de fazer o download de todo o modelo que encontrar. Basta colocar o link lá no PowerPoint e na hora que estiver apresentando, aperta Ctrl e clica no negócio. Ó. Modelos de arquitetura em 3D que você pode usar, apresentar. Aí ele apaga aqui, eu não tenho obrigação nenhuma de comprar. Tô aqui usando, tô aqui olhando, apreciando, relaxando. Aí tem os modelos que são os chamados downloadable. Tem os grátis, que é muito da comunidade do pessoal que desenha, né, que faz renderização 3D. Aí tem as disponibilidades. Aí está disponível para fazer o download, você baixa e usa no próprio Windows tem um programa que é visualizador 3D. Amélia, você sabe me dizer a diferença de 3D para realidade aumentada? Eu sou Digo apaixonada por agora. realidade aumentada. Agora eu não consigo. Eu queria um aplicativo ou precisa das imagens específicas. Não, vamos Nem lá. toda imagem possibilita. Qualquer imagem ela possibilita tendo um aplicativo, como é? Não, ele precisa ser um aplicativo que tenha renderização em 3D e ele possa ser manipulável. Deixa eu fazer o download desse carrinho aqui. Download aqui desse modelo. Modelo autoconvertido. Aí ele faz um download, né, WinRAR, certo? Aí deixa ele baixando aqui. Eu vou abrir. Ai, meu Deus. Eu recebi o computador ajeitado ontem. Aí eu tenho uma leve dificuldade de encontrar. Tá aqui, ó, visualizador 3D. No Windows 10 tem esse aplicativo. Então você pode usar aqui, tipo, tá aqui essa abelhinha, certo? Peraí, eu tô apresentando, tô não, piei, lesada? Porque também eu estou olhando pelo celular, que minha menina está no computador. Aí no celular eu acho horrível. Eu vou apresentar a minha tela toda. Beijo, Kel. Você vai no menu iniciar e visualizador 3D. Aí ele já abre aqui. E ele já abre com um exemplo, certo? Tá vendo aqui?
Você pode, aí Sim, você tô pode vendo. mudar a iluminação, o local de iluminação dele, onde está o sol, para onde a sombra está caindo, e usar aqui, realidade misturada. Mas aqui não vai aparecer porque eu estou usando a câmera no aplicativo. Quando eu uso a realidade misturada, ele mistura a minha câmera com o modelinho 3D aqui, você pode ficar manipulando. Deixa eu, mos- Sim, deixa eu, bacana, mo- viu? deixa eu mostrar aqui onde eu usei, um exemplo de que eu usei. YouTube. Mas, rapaz, não aparece não, Pia? Eu nunca tinha procurado eu mesma no YouTube. Deixa eu buscar aqui. Compartilhamento. Pronto. Eu usei esse aplicativo, ó. Tá fazendo hoje. Experimentando o uso Tá da vendo? realidade aumentada, mas é só um Sim, que aplicativo massa. de interação. Eu fiz o download de um crânio lá do Sketchfab, do objeto, e Certo. gravei a tela usando o visualizador 3D. Aí passei um tempo fazendo a explicação dos ossos do crânio. Que bacana. Que a internet bem. Ó. Aí ele faz toda a demonstração. Como eu tenho o aplicativo, o programa que faz a gravação de tela, ele não conflita com a câmera, porque é só desativar a câmera na hora da gravação de tela e aí o aplicativo do computador usa a câmera, entendeu? Aí você grava e disponibiliza para o aluno a Isso, videoaula. isso. Aí eu fiz, Mas juntei. para fazer ao vivo com eles, tem como? Deixa eu tentar fazer aqui. Vou desativar a câmera aqui do Google. Se eu desativar a câmera do Meet, vamos ver aqui se rola. Ah, rola. Como rola? Ah, deixa eu apresentar. Ó, pronto. Eu vim aqui em realidade misturada, ativei e tô com a abelhinha aqui. Eu posso pausar Massa. o movimento dela e usar ela Essa em vários. realidade misturada é uma outra ferramenta? Não, na verdade, essa é o que a gente chama de realidade aumentada, que você pode usar um instrumento com o meio em que você se encontra. Vários aplicativos fazem isso no Android, que você pode pegar ele e jogar para uma outra, para a câmera que está à sua frente. Você pode usar um aplicativo de anatomia, por exemplo, e colocar em cima de uma mesa um esqueleto com a realidade aumentada. A realidade aumentada é isso, é o mix do uso do instrumento 3D com o indivíduo, com o ambiente que a Massa, gente está viu? usando. Vou tentar fazer isso. Obrigada, Amélia. Nada, obrigada a vocês. Né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Acho que se a gente for ficar explorando aqui é o dia todo, o resto da noite todinha.